Sabe o que é curioso? É que na medida em que vai se aproximando as eleições, a gente vai começar a ver, mais uma vez, o Bolsonaro falando coisas esdrúxulas para chamar atenção. Então, é uma tática de distração, é uma tática de, monopolizar o debate, é uma tática de controlar a narrativa para que as demais pessoas prestem atenção no que ele tem para dizer. Por outro lado, pensando que é alguém em posição de poder, pensando que de fato é alguém que tem um domínio tremendo das redes sociais, e isso já durante a campanha eleitoral de 2018, isso já foi feito, de modo sistemático e, em alguns casos, coordenados por influenciadores de extrema-direita, então isso deve ser confrontado, porque senão essa narrativa vence. Se não há nenhum tipo de resistência a isso, se não há nenhum tipo de oposição ao que é dito, isso cola e passa a ser verdade. Então, nesse sentido, o trabalho que a gente faz aqui durante esses últimos anos foi basicamente de aparecer uma narrativa falsa, aparecer uma história mentirosa, aparecer um discurso enganador, a gente vir aqui e expor como isso é falso, como isso é enganador, como isso é mentiroso. E daí, fazia tempo que o Bolsonaro não soltava suas pérolas, né? E nesses dias atrás ele começou a vomitar um monte de frases absurdas e falas repugnantes em relação ao Dom Phillips e ao Bruno Pereira, que a gente sabe, né? Eu falei mais cedo aqui sobre esse caso, que foram mortos na Amazônia de maneira brutal. Mas depois disso, né, hoje é feriado no Brasil, Corpus Christi, e hoje o Bolsonaro vai e solta essa pérola. Eu vou pôr para vocês aqui, depois a gente vai analisar algumas coisas, porque isso aqui me reflete não apenas o que o Bolsonaro diz, mas o que uma parte dos evangélicos brasileiros pensa. Então isso é muito importante a gente confrontar, porque isso não tem nenhum respaldo, pelo menos não de maneira coerente, nos textos evangélicos. Então vamos ouvir aqui Bolsonaro falando sobre Jesus e armas. Ouçam. Quanto mais armas, mais proteção. Você acha que alguém vai atacar os Estados Unidos? Alguém vai atacar a Rússia? Vai atacar a China? Tem bomba atômica. Os Estados Unidos têm mais armas do que pessoas. Sim. É lá liberada a arma. É liberado. E aqui também não vai ser diferente. A gente Mas não vai isso deixar é passar. recomendação do próprio Jesus. Antes de ser crucificado, ele mandou quem não tem espada, vende a vestimenta e compra uma espada. Foi Pedro, vendo as suas capas. Exatamente. Ele não comprou pistola porque não tinha. Exatamente. Tem base bíblica. O que o senhor fala. Tem base bíblica. Jesus recomendou. Aqui tem duas coisas. A primeira delas é uma comparação totalmente idiota que ele faz entre forças armadas, entre exército de nações e um cidadão armado num país. Não há nenhuma relação entre uma coisa e outra. O máximo que a gente poderia comparar seria forças armadas de um país em relação à força de segurança de uma cidade, de um estado. Se fosse estabelecer uma comparação, seria entre exército e polícias, por exemplo, e não cidadãos armados. Nesse caso, é evidente que, dadas as forças geopolíticas no mundo, muitos países se armam para proteger de possíveis inimigos, de possíveis invasores. É uma dinâmica que existe desde tempos imemoriais, desde a antiguidade, nações que possuem exércitos fixos para se proteger de invasores, mas também se consolida de maneira particularmente sistemática com o nascimento dos Estados modernos. Então, sim, os países de fato se armam porque há ameaças externas e para se proteger. Mas aqui a gente fala de exércitos, né? A gente fala de tropas, de tanques, de caças, de mísseis, de fuzis, tropas treinadas para se defender. Não se trata de cidadão armado. Então, primeira coisa, é uma comparação ridícula, idiota, digna do Bolsonaro, porque é o que ele faz, né? Comparações esdrúxulas, falas absurdas. Depois vem a segunda parte, que é mais esdrúxula ainda, que é ele fala sobre Jesus. Se houvesse pistola na época de Jesus, que ele teria uma. E, mais uma vez, isso não há menor respaldo em nenhum local da Bíblia. Não há nenhum indício, em nenhum momento, nos evangelhos, por exemplo, que apontem que Jesus andasse armado. E naquela época já havia armas. Havia faca, havia facão, havia espada, havia um monte de armas brancas que Jesus poderia ter para se defender. Inclusive havia resistência, inclusive havia grupos armados, militantes armados, nacionalistas contra o Império Romano, por exemplo, que se armavam e enfrentavam com base na força, com base na violência, o Império Romano. Então, sim, havia os zelotes, por exemplo. Os zelotes eram grupos armados que enfrentavam os romanos. Então, nesse sentido, havia pessoas armadas. Jesus não estava armado. Em nenhum momento indica que Jesus andasse armado ou que defendesse armamento. E daí eles se fiam numa frase em particular, num versículo em particular, que é esse aqui, que é o Lucas 22:36. Então diz o seguinte aqui, né? Ele, Jesus, lhes disse aos discípulos: mas agora, se vocês têm bolsa, levem-na, e também o saco de viagem. E se não têm espada, vendam sua capa e comprem uma. Jesus estava falando aqui sobre o risco de que ele fosse preso, de que os romanos, ou no caso ali na Bíblia, né, como é relatado, que os sacerdotes, os fariseus, quisessem incriminar Jesus e fossem prendê-lo. Então ele dizia o seguinte: olha, o bicho vai pegar e se protejam, porque o negócio fica complicado. Eles querem me pegar, eles querem me prender. Só que depois a história prossegue. Então assim, isso aqui é o versículo 36 do capítulo 22.
No mesmo capítulo, 22 ainda, mais adiante, Jesus está no Monte das Oliveiras e chegam lá os soldados para prender Jesus. Nesse caso aqui, a descrição é de que chegaram soldados do templo de Jerusalém. E daí diz o seguinte aqui, né? Vamos ler aqui, capítulo 22, a partir do versículo 47. Enquanto ele ainda falava com os discípulos, apareceu uma multidão conduzida por Judas, um dos 12. Então Judas traiu Jesus e ele vem trazendo aqui para denunciar quem é Jesus para os sacerdotes. Este se aproximou de Jesus para saudá-lo com um beijo. Mas Jesus lhe perguntou, Judas, com um beijo você está traindo o Filho do Homem? Ao verem o que ia acontecer, os que estavam com Jesus lhe disseram, Senhor, atacaremos com espadas? Então aqui, a gente volta ao versículo anterior, né? Quando Jesus fala assim, olha, pegue uma espada porque o bicho vai pegar. E daí eles perguntam, né? É hora de usar a espada? Vamos lutar contra esses caras? Um deles, um dos discípulos, feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. Jesus, porém, respondeu, basta. E tocando na orelha do homem, ele o curou. Então assim, a cena, imagina a cena. Jesus primeiro fala, se armem porque o negócio vai complicar. Chega o momento da complicação, chegam os soldados para prender o Jesus, os guardas, e os discípulos reagem. Os discípulos sacam a espada e um deles corta a orelha de um guarda. E daí, Jesus fala o seguinte, não, acabou gente, parou, separa aí, separa. E vai e cura o cara que perdeu a orelha. E daí continua. Então Jesus disse aos chefes dos sacerdotes, aos oficiais da guarda, do templo e aos líderes religiosos que tinham vindo procurá-lo. Estou eu chefiando alguma rebelião para que vocês tenham vindo com espadas e varas? Todos os dias eu estive com vocês no templo e vocês não levantaram a mão contra mim. Mas esta é a hora de vocês, quando as trevas reinam. Então Jesus fala o seguinte, olha, eu estou aqui, me levem. Não haverá reação. Eu não estou liderando um grupo armado. Eu não estou liderando uma rebelião. Eu não sou como os zelotes que vão lutar com armas contra os inimigos. Eu sou alguém que vai se entregar para vocês. E aí, há uma frase que acho que é a frase mais emblemática de todas, inclusive nessa cena da prisão, que é em outro evangelho, que é em Mateus 26, versículo 52, e daí relata as mesmas histórias, e é o Pedro que corta a orelha do servo, do sumo sacerdote. E daí Jesus diz o seguinte, disse-lhe Jesus, guarde a espada, pois todos os que empunham a espada pela espada morrerão. E há o trecho mais famoso, né, que para mim assim é o emblemático da mensagem de Jesus. É aquilo que simboliza o cristianismo. É aquilo que deveria simbolizar a mensagem mais básica, essencial e elementar, e sem a qual não existe cristianismo, sem o qual não existe a mensagem de Jesus, que é a mensagem de amor de Jesus. Então a gente vai ler um trecho aqui, que é de Mateus, capítulo 5, versículos 38 a 48. Então diz o seguinte, é o Sermão da Montanha isso aqui. Ouvistes o que foi dito, Jesus falando, né? Que é Jesus falando no Sermão da Montanha. Olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. E se alguém te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir, e não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. Ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei o que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filho do vosso Pai que está nos céus. Porque Ele, né, Deus, faz com que o sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois, se amardes o que vos amam, que galardão tereis? Né? Que recompensa você vai ter? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Então, assim, aqui é a essência do cristianismo. Essa é a essência da mensagem de Jesus. É alguém que dizia o seguinte, olha, não reaja, não lute, não enfrente, seja abnegado, se quiserem te levar a alguma coisa, entregue, porque Deus vai te recompensar depois. É uma mensagem de sacrifício. O cristianismo é isso, é uma mensagem de sacrifício. Em nenhum momento você vê Jesus falando, pegue uma arma e mate seu inimigo. Pelo contrário, amai a vossos inimigos. Ele fala a mensagem mais difícil de todas. É uma mensagem quase impossível, que é de você se pôr no contrassenso da reação, do instinto, de você e no olho por olho, dente por dente. Esse é o princípio da retaliação, né? Se alguém te fez mal, você vai e faz mal para essa pessoa. Se alguém te odeia, você odeia de volta. E ele diz o seguinte, não, essa lógica não funciona, essa lógica é destrutiva, essa lógica causa mal para as pessoas. A gente tem que inverter essa lógica, a gente tem que pensar de maneira diferente, a gente tem que fazer de modo a evitar o mal, a combater o mal, a acabar com o mal. E aí a gente pensa, né, em várias figuras históricas, por exemplo, né, Martin Luther King Jr., o Gandhi e outras personalidades que dizem justamente isso. Você não pode enfrentar o mal com o mal, você não pode enfrentar a dor com a dor, você não pode enfrentar a agressão com a agressão, você não pode fazer isso porque você perpetua um ciclo de ódio. Você continua alimentando esse tipo de resposta agressiva, violenta, sabe, destrutiva. Então é preciso quebrar a cadeia, é preciso quebrar esse ciclo.
De maneira nenhuma, em nenhuma circunstância, em nenhuma condição, e não há nenhuma leitura possível da Bíblia nesse sentido, Jesus disse que alguém tem que se armar. Em nenhum sentido. Se você for cristão, a única mensagem que você tem que extrair da Bíblia, a única mensagem que você tem que extrair dos evangelhos é essa aqui: é amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Essa é a mensagem do cristianismo. É a única mensagem que você tem que extrair do cristianismo. É a única mensagem essencial que Jesus disse. Acima de tudo, é amai o seu inimigo. Ou seja, amar todas as pessoas, não apenas os amigos, mas também os demais. E aí eu estou lendo nesse momento, né, esse livro aqui do Christopher Hitchens, que se chama em português Deus Não é Grande, que é um livro sobre ateísmo, e aqui o Hitchens ele analisa, né, algumas contradições, ele analisa também algumas posturas religiosas, e ele mostra como, sabe, tanto nos textos sagrados, quanto nos cristãos ou nos religiosos no geral, há uma enorme contradição entre aquilo que dizem e aquilo que eles fazem, e muitas vezes há contradições internas também no texto sagrado, de modo que uma coisa desdiz a outra, né? Então ele trabalha, por exemplo, no capítulo sobre o Antigo Testamento, e no outro capítulo que eu li recentemente, sobre o Novo Testamento. E daí ele mostra, por exemplo, que você tem uma frase que diz uma coisa, e em seguida, alguns versículos depois, você tem uma outra frase que desdiz aquilo que foi dito. É o caso de Lucas. Você tem uma frase no qual Jesus diz: venda o seu manto e compre uma espada. Depois, poucas linhas depois, poucos versículos depois, Jesus diz o seguinte: não, larga a espada. Acabou? Não, nada a ver, nada a ver. Não. Então, assim, é um texto, a Bíblia, né? A Bíblia é um texto contraditório, há inúmeras contradições. A gente tem que pensar que são vários livros diferentes, escritos em momentos diferentes, em épocas diferentes, por pessoas diferentes, e que refletem diferentes visões de mundo ao longo dos séculos. Então, assim, há inúmeras contradições. E há um autor, por exemplo, um filósofo, né, que é o Baruch Spinoza, que escreveu esse livro aqui, que é o Tratado Teológico-Político, no qual o Spinoza, que era um judeu, ele era um filósofo judeu, ele analisa trechos do Antigo Testamento e vai expondo as contradições também que existem no interior do texto da Torá. Então, é isso, gente. Não há nenhuma justificativa, e aqui os pastores fazem malabarismo para explicar isso, né? Mas não há nenhuma justificativa no texto evangélico, nas falas de Jesus, na prática de Jesus, na mensagem de Jesus. Não há nenhuma justificativa para ter arma. Não há nenhuma justificativa para que você carregue uma pistola, como diz Bolsonaro. Não há nenhuma justificativa para você, cristão, acreditar na força da violência e das armas. Pelo contrário, a mensagem do cristianismo é de abnegação, de sacrifício, de entrega, de dar outra face, e de acreditar que o mundo após a morte é melhor do que esse mundo. Então, assim, se você morrer num assalto, por exemplo, né, aqui só extrapolando, levando ao absurdo aqui a hipótese, se você morrer num assalto, você vai para o céu, se você for um bom cristão, né? Você vai para o céu e ali vai ser bom o negócio. Então, assim, não se preocupe. Bem, me diga o que vocês pensam aqui sobre essa fala esdrúxula do Bolsonaro, sobre se Jesus tivesse acesso a uma pistola, ele teria. Se houvesse pistola na época da Palestina do século I, que Jesus teria pistola, não teria. Ele não tinha espada, ele não andava armado, então assim, não teria uma pistola. E como isso é usado, não apenas pelo Bolsonaro, mas por pastores, inclusive, né, por líderes religiosos, para vender uma agenda ideológica e religiosa que acaba pregando a agressividade e a exclusão das pessoas, né? Então, assim, que é o oposto da mensagem de Jesus. Não faz sentido. Mas me diga o que vocês pensam no comentário aqui embaixo, deixa o joinha, se inscreva aqui no canal, se torne um membro ou um apoiador para dar uma força e se cuide por aí. Um abração e até mais. Tchau! Você já deve ter ouvido a desculpa de que as coisas estão ruins no Brasil porque o mundo inteiro vai mal, não já? Agora, alguém já te disse que só 2 países no mundo têm taxa de juro ao consumidor maiores do que o Brasil? O Zimbábue e Madagascar. Você sabia que os juros no cartão de crédito no Brasil são os maiores do mundo, 3 vezes acima do 2º lugar na América Latina? Você sabia que o sistema financeiro do Brasil, segundo a maior empresa de consultoria do mundo, é o mais lucrativo do planeta para os banqueiros? Temos também uma das inflações mais altas, um dos combustíveis mais caros, a taxa de desemprego mais assustadora e o maior número de mortes por 100 mil habitantes entre todas as grandes economias do mundo. Mas isso ninguém te conta. Além de te explicar no detalhe a tragédia que aconteceu no nosso país ao longo dos últimos anos, eu quero te ajudar a encontrar caminhos para sair desse caos. No dia 30 de junho, eu e um grupo de especialistas vamos te ensinar como liquidar com os bancos suas dívidas por uma fração do valor, como guardar suas economias com muito mais rentabilidade e menos risco do que a caderneta de poupança. E vamos desvendar o caminho que o dinheiro faz
saindo das mãos de quem trabalha nesse Brasil para as mãos de quem controla o poder econômico e político. Ao final da aula, uma surpresa bombástica vai ser anunciada. Acabou a farsa.